sofreu ou pode sofrer um duro golpe. Eu acredito que isso não vai acontecer se for levada adiante a proposta que foi aprovada na Câmara Federal esta semana, que aprova o regime de partilha e o fundo do pré-sal. Espírito Santo e Rio de Janeiro, os governadores estão esperneando aí para ver se não permitem que essa proposta siga daqui para frente. Está aqui o deputado Lelo Coimbra, que também, aliás, eu vi o senhor lá na TV Câmara lá, defendendo essa questão aqui do Espírito Santo, defendendo as cores da nossa bandeira, né? Tudo bem, deputado? Com certeza. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde aos ouvintes desse programa que te acompanham com presteza. Eu queria aproveitar, antes de falar sobre esse assunto, fazer um comentário sobre a sua introdução. Todo serviço que o Estado faz concessão pública, transportes é uma, petróleo é outra, comunicação é outra. O Estado tem a sua lei que regula. Exato. Entre regular, no caso da imprensa, e controlar, tem uma grande distância. Então, assim, a regulação já existe, ela pode ser aprimorada. Agora, controle de conteúdo, controle da liberdade de imprensa, isso nós não podemos admitir, porque isso faz parte da natureza do regime democrático e é isso que move a sociedade, é ter um canal livre, um canal de acesso que possa falar daquilo que o mundo deseja que mude, e às vezes os governos não querem que mude, às vezes as instituições não querem que mude. Nós temos que permanentemente defender esse campo de liberdade importante, e a imprensa faz parte desse campo de liberdade. Às vezes eu tenho a impressão de que isso não passa de uma influência do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, sobre o nosso presidente Lula. Eles lá fumando seu charuto e tomando suas cachaças, acabam chegando a essa... Estou falando de uma maneira assim irônica, porque eu estou meio irritado com isso aí. Acho que o Brasil não pode conviver com esse tipo de coisa, parece coisa de ditadura. Mas, deputado, essa questão do regime de partilha parece ser o lado que interessa ao governo federal. Por outro lado, a forma de distribuição dos royalties é o lado que não interessa ao Espírito Santo, né? É preciso que fique claro para você que está nos acompanhando, o Giovanni já conhece isso mais que eu. Nada, que é isso. É que hoje o petróleo explorado, ele é sob o regime de concessão. O que é isso? O governo federal autoriza uma empresa, por licitação, durante X tempo, a explorar o petróleo. E aí tem uma regra de o que sair de lá, se não der nada, você tem o seu risco. Se der alguma coisa, você vai dividir assim, 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 assado. Aí divide para o governo federal, divide para os municípios que produzem e os estados que produzem ou que têm responsabilidades com aquela movimentação. É assim que funciona hoje. Tem já o chamado petróleo que está na terra, uma parte do petróleo que está no mar, e tem agora o petróleo que está no sal, abaixo do sal, que a gente chama de pré-sal. Na realidade, para nós, ele está depois do sal. Mas como a evolução da Terra é ao contrário, de baixo para cima, então a gente chama de pré-sal. Ali tem um petróleo e um gás muito importantes, e como a taxa de acerto é muito grande, o governo federal entendeu que cada buraco que fura tem petróleo e gás. No Espírito Santo, 10 buracos que fizeram, os 10 tinham petróleo e gás. Então, antes do regime de concessão, por quê? Porque tinha muitos furos que eram feitos e não achava nada. Então, você tem um risco. Agora, você não tem, o seu risco é muito baixo. Então, você chegou lá, encontrou. Então, o governo diz, já que furou e vai encontrar, então, vamos mudar essa conta. Nós vamos fazer uma partilha. Aí o regime, por isso a proposta, em vez de regime de concessão, regime de partilha. O governo tinha interesse e tem interesse nisso. E essa discussão veio andando, veio acompanhando e foi votada, concluída anteontem. Só que dentro disso tem um negocinho que para nós é muito ruim, que é a tentativa de distribuir essa riqueza para todo mundo, os que produzem e os que não produzem. Que hoje os que não produzem não têm acesso a essa riqueza. Então, em função disso, o nosso problema está nesse ponto da distribuição dos royalties. A primeira parte, nós decidimos lá no começo, quando esse tema chegou, que nós não íamos debatê-la com profundidade, porque ela era importante para o governo federal e para nós o importante era ter garantia dos nossos royalties. E como na nossa bancada federal, dentro do parlamento, tinham pessoas que eram contra mudar a concessão para partilha, nós preferimos que cada um se manifestasse do seu jeito, com o seu interesse,
mas que todo mundo se concentrasse em proteger o Espírito Santo. Na questão dos royalties. Na questão dos royalties, na distribuição, o que é nosso, o que nós vamos perder e o que nós devemos e precisamos ganhar, diferente dos outros estados. Nós, em todos os momentos, sempre dissemos, nós não temos problema em oferecer um pouco dessa riqueza a quem não tem nada dela. O Paulo Artung fez isso no Espírito Santo. Tem municípios que não têm petróleo e gás, mas que recebem, por uma lei que foi feita na Assembleia nesse período, um percentual dessa riqueza. Propomos o mesmo para o Brasil, só que não dá para ser todo mundo igual, porque nós não somos iguais. Nós, quando produzimos petróleo aqui na nossa costa, o petróleo vaza. Para você buscar petróleo, você tem que explodir. Aí quando você explode na região ali de Itaipava, daquela região, os peixes somem, os peroás desapareceram ali de Piúma, daquela região. Por quê? Porque a exploração sísmica que é feita com explosivo... Quer dizer, tem um impacto ambiental, né? Tem um impacto ambiental e tem um monte de coisas. Deputado, o governador Paulo Artung já disse numa coletiva ontem que deve partir para uma batalha judicial por entender que é inconstitucional e há uma convicção também no Rio de Janeiro de que essa é uma alternativa. No seu caso e dos demais membros da bancada, vocês vão marcar com o embate no embate político lá no Congresso. Para nós também tem os dois campos, porque você vê bem, o impacto é ambiental, o impacto é social, no turismo, no emprego, num conjunto de coisas, e nas pessoas que chegam na região e que acabam tendo que ter serviço de saúde, ter transporte, estradas, habitação. Então o impacto é muito grande. Qual é a nossa visão? Nós precisamos ter uma diferença de tratamento. Essa diferença foi pactuada com o governo Lula, com o presidente especial Lula, com a presidente atual Dilma, com os governadores do Rio e do Espírito Santo. E nós vamos agora para o veto. O que é o veto? Anteontem nós votamos à noite. Até segunda-feira isso está na mão do presidente. O presidente tem 15 dias úteis para fazer o veto. Não precisa esperar todo, ele pode vetar na semana que vem. Isso volta para a Câmara. E a Câmara mais o Senado juntos vão decidir se mantém o veto ou não. Então nós temos uma batalha no Congresso, que é nossa, que é votar. Convencer as pessoas que votar esse acordo para nós é importante. Mas eu acho, daqui a pouco nós vamos ter uma reunião do Comitê Proveto, lá no Palácio, o governador me ligou há pouco me convidando, deve ter, esse convite da extensiva bancada, tem a OAB junto, tem várias entidades vão participar. O governador eleito Casagrande, é uma reunião grande, e eu entendo que a gente deva se preparar já para a ação judicial. Nós temos que fazer uma carga de cavalaria, porque se as pessoas que vão votar o veto serão os novos deputados em fevereiro, porque isso chega, nós já vamos estar em recesso, em fevereiro assumimos, aí os novos deputados vão chegar. Os novos que vão chegar, de estados e municípios que não têm royalty, vão querer prestar o seu primeiro serviço à sua cidade e seu estado, que é compreensível do ponto de vista deles, mas é injusto do ponto de vista conosco e é incorreto do ponto de vista legal. Então nós temos que nos preparar para um risco de perda no veto, mesmo que o Lula o assine ou que a Dilma o assine, mas nós temos que nos preparar para uma carga de cavalaria do ponto de vista judicial. Perfeito, deputado. Foi um relato digno da sua atuação lá, inclusive, na Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigado, e um bom trabalho aí nessa defesa. Obrigado. Vamos à luta e acompanhe você porque essa luta te interessa.